Seja bem-vindo. Muito obrigado por estar aqui. Sou Geraldo Claro, tenho 60 anos e trabalho desde os 16. Quase toda a minha vida trabalhei em áreas da cadeia de abastecimento e meu último trabalho foi na Heineken como diretor de Supply Chain. A ideia desse vídeo é dividir a minha experiência com quem está querendo entrar no mundo da logística nas suas diversas áreas. Nesse vídeo, vamos falar um pouco sobre análise SWOT ou FOFA, uma ferramenta para o planejamento estratégico. Nos meus vídeos, eu utilizo barras coloridas no rodapé. Assim você conseguirá encontrar os assuntos mais facilmente, podendo assistir aos poucos ou rever assuntos passados. Veja que cada assunto tem a sua cor mostrada na barra inferior. Espero que você aproveite. No final, deixarei meu e-mail caso você queira entrar em contato ou tirar alguma dúvida. Nesse vídeo veremos objetivos do vídeo, história da análise SWOT ou FOFA, ambiente interno, ambiente externo, interpretar a matriz, objetivos estratégicos, reunião de análise SWOT. Então vamos lá. Objetivos desse vídeo. Antes de tudo, vamos pensar um pouquinho sobre o passado. Quantas vezes você teve que achar um jeito de fazer uma determinada coisa que você queria fazer? Eu, por exemplo, sempre fui um perna de pau no futebol e só jogava quando só eu é que tinha uma bola. Ser dono da bola era uma vantagem para mim e me possibilitava jogar mesmo não sendo um craque. Depois, mais tarde, quando eu comecei a trabalhar, eu fiz um curso de datilografia e isso me habilitou para buscar emprego nos escritórios das empresas. Sem saber, eu estava fazendo uma análise da força que eu tinha disponível para conquistar o que eu queria e quais eram as minhas fraquezas que tinha que contornar. Um dia, quando eu voltava da escola, passei na frente de uma casa que tinha um cachorro que ficava na garagem, muito próximo da grade. A fera latiu muito e eu tomei um baita susto. No dia seguinte em diante, eu passei a andar na calçada do outro lado. Outra história, na escola, eu conheci um colega que tinha começado a trabalhar no escritório de uma empresa. E no mesmo instante eu já perguntei para ele se não havia outra vaga nessa empresa. No dia seguinte, ele me disse para ir conversar com o chefe dele e eu consegui um emprego novo. No caso do cachorro, eu avaliei que havia uma ameaça e eu achei um jeito de evitar. Já no caso do meu colega de escola, encontrei ali uma oportunidade de conseguir um emprego novo. Eu imagino que você tenha histórias parecidas com essas que eu acabei de contar. Eu vou te falar que, mesmo sem fazer a menor ideia, a gente já estava usando a análise SWOT e nem dava conta. Quantas vezes você já parou para pensar na sua empresa ou na empresa que você administra? Tenho certeza que muitos empresários e gestores pensam quase que a todo momento na empresa. Mas quantos fazem isso com um método, com análise crítica e que, ao final, obtenham boas decisões para o rumo do negócio? E quantas vezes você já pensou em fazer um novo produto, uma nova campanha, uma inovação qualquer e ficou preocupado com a consequência dessa ação? O objetivo desse vídeo é apresentar uma ferramenta que te ajude a organizar o pensamento e vislumbrar um pouco do futuro, mesmo estando no presente. História da análise SWOT ou FOFA. SWOT é um acrônimo com as palavras Strengths, Weaknesses, Opportunities e Threats. E quando traduzido para o português, obtemos FOFA, que são forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Foi elaborada pelo norte-americano Albert Humphrey por um projeto de pesquisa desenvolvido na Universidade de Stanford entre os anos de 60 e 70. Nessa época, um grupo de empresas que queriam saber o que estava ocorrendo de errado com os planejamentos das suas empresas e também para que pudessem encontrar um novo modelo para a gestão de seus negócios, encomendou um estudo para essa finalidade. Foi criado um grupo, liderado por Robert Stewart, com a participação de Albert Humphrey, o idealizador da matriz,
Ott Benepe, Birger Lai e Marion Doscher. A análise SWOT é uma forma simples e prática para que possamos preparar um planejamento estratégico de uma empresa, onde conseguimos verificar onde ela está posicionada no seu ramo de negócio. Além disso, oferece uma metodologia para fazer qualquer tipo de análise de um cenário, de um ambiente, de uma decisão, etc. Para entender como pôr em prática essa análise, vamos conhecer e entender o conceito de cada um dos dois ambientes, o interno e o externo. Ambiente interno. Ao analisarmos o ambiente interno da empresa, encontramos os fatores que são gerenciáveis e que, para alterá-los, depende da própria empresa. Nesse ambiente, nós vamos identificar as forças e as fraquezas inerentes àquela empresa. As forças são as vantagens que a empresa já tem e deve manter e ainda desenvolver ainda mais. Nesse quadrante, vamos posicionar todas as forças e as vantagens internas que a empresa tem em relação aos seus concorrentes. Pense e responda: quais são as atividades que fazemos bem? Quais são os nossos melhores processos? Quais são os nossos melhores produtos? Quais são os nossos melhores recursos? Qual é a nossa maior vantagem competitiva? As fraquezas são os problemas e desvantagens que a empresa tem e que é preciso tomar ações para corrigir ou evitar. Nesse quadrante, vamos apontar as nossas principais desvantagens internas em relação às empresas concorrentes. Precisamos de sinceridade e honestidade nas respostas, para identificar quais as fraquezas que estão nos prejudicando. Então pense e responda: as nossas matérias-primas são de qualidade? O nosso pessoal tem a capacitação necessária? Os nossos processos são estáveis e confiáveis? Nós conhecemos a nossa concorrência? Ambiente externo. No ambiente externo, encontramos os fatores que não são gerenciáveis diretamente e que, para alterá-los, dependem de circunstâncias alheias à nossa empresa. Nesse ambiente, identificamos as oportunidades e ameaças que nos impactam, como, por exemplo, decisões de governo, mudanças no ambiente, riscos de guerra, pandemias e outras. Nesse quadrante, vamos posicionar todas as oportunidades que são as forças externas que impactam positivamente a nossa empresa e que podemos explorar com as forças que temos. Então pense e responda: há alguma política pública que vai ampliar a oferta de crédito que eu possa usar para alavancar as vendas? Há alguma redução, ainda que seja temporariamente, de impostos que possamos nos beneficiar? Vai ocorrer na região algum evento de esporte, cultura que podemos explorar? As ameaças são situações que podem afetar negativamente a empresa. Nesse quadrante, vamos apontar os pontos negativos que podem comprometer a nossa vantagem competitiva ou afetar o nosso negócio. Precisamos avaliar com muito cuidado, pois podem prejudicar o nosso planejamento e o nosso resultado. Então pense e responda: há alguma nova política de tributação que possa afetar nossos ganhos? Haverá grande variação cambial que possa inviabilizar a importação de alguma das nossas matérias-primas? Existe algum concorrente pensando em entrar nos nossos mercados? Vale ressaltar que as perguntas que coloquei aqui são apenas pontos de partida para uma reflexão mais profunda, pois cada empresa tem os seus próprios ambientes interno e externo. O grande benefício dessa ferramenta é um exercício de reflexão que vai nos ajudar a encontrar oportunidades e ameaças dentro do nosso negócio. Esse modelo pode ser usado para analisar qualquer cenário, como a criação de uma página nas redes sociais, nas vendas online, lançamento de produtos e onde mais a sua imaginação te levar.
interpretar a matriz. Uma vez que sabemos identificar todas as nossas forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, vamos fazer a nossa matriz posicionando aquelas informações em cada um dos quadrantes. Nós vamos montar a nossa matriz SWOT. As forças e as fraquezas passam a ser o eixo X da nossa matriz. As oportunidades e ameaças passam a ser o eixo Y da nossa matriz. O cruzamento entre as forças e as oportunidades representam as nossas potencialidades. Nesse quadrante é onde encontramos as possibilidades de desenvolver a empresa e ganhar mercado. É onde conseguimos observar o quanto uma força que temos poderá ajudar no aproveitamento de uma oportunidade identificada. Já o cruzamento entre as fraquezas e as oportunidades representam as nossas debilidades. Nesse quadrante é onde vemos as oportunidades que vão passar e, se não estivermos alerta, outros estarão. Daqui devem surgir ações para criar estratégias de reforço. O cruzamento entre as forças e as ameaças representam os nossos pontos de defesa. Nesse quadrante é onde vemos os nossos diferenciais de desenvolvimento. As ameaças atingirão a todo o mercado, mas as nossas forças nos proporcionarão vantagem competitiva. Aqui vemos nossa capacidade de defesa, ou para usar nossas forças e gerar capacidade defensiva. O cruzamento entre as fraquezas e as ameaças representam as nossas vulnerabilidades. Nesse quadrante é onde encontramos as questões que podem quebrar a empresa, se não forem resolvidas. É onde conseguimos observar o que precisamos melhorar, fortalecer ou eliminar para garantir a nossa sobrevivência. Depois de preencher cada quadrante, devemos elaborar estratégias e traçar um plano de ação para atacar os pontos mais importantes revelados pela análise. Veremos a seguir quais os objetivos estratégicos devemos considerar no nosso planejamento estratégico ou no resultado que estamos buscando com o uso da ferramenta. Objetivos estratégicos. Potencialidades, que é o cruzamento entre as forças e as oportunidades, eles devem gerar planos de ação para poder usufruir das oportunidades encontradas. Crie ações para aumentar e aperfeiçoar as forças, a fim de que as oportunidades sejam bem aproveitadas e se tornem vantagens competitivas. Crie planos para manter e até aumentar as forças, para que continue sendo no futuro. Ficar parado não garante que se fique no mesmo lugar, pois sempre haverá alguém se aperfeiçoando. Vantagem competitiva é aquilo que você tem, o concorrente não tem e vai demorar para ter. Quando ele conseguir, deixa de ser vantagem sua. Debilidades, onde estão as fraquezas encontrando com as oportunidades. Aqui, as debilidades devem gerar planos de ação que nos permita ficar alertas e prontos para reagir quando surgir oportunidades. Crie ações para tentar superar as fraquezas e poder aproveitar as oportunidades. Faça planos para desenvolver seus pontos fracos, de modo a eliminá-los ou amenizá-los. Se não puder eliminar, crie planos para mitigar suas debilidades. Certamente a concorrência, ao saber de suas debilidades, irá atuar para ganhar o seu mercado. Pontos de defesa. É o encontro entre as forças e as ameaças. Devem gerar planos de ação que possibilitem identificar e agir nas ameaças externas surgidas. Crie ações que utilizem os pontos fortes da empresa para se proteger ou diminuir as ameaças. Faça planos para direcionar seus pontos fortes de modo a eliminar ou amenizar as ameaças externas. As ameaças externas atingem a todos, mas somente os mais fortes sobrevivem. Lembre-se do meteoro e dos dinossauros. Vulnerabilidades.
onde as nossas fraquezas se encontram com as ameaças externas. Devem gerar planos de ação que eliminem nossas fraquezas ou minimizem as ameaças encontradas. Crie ações defensivas para proteger a empresa, diminuindo o impacto das ameaças. Faça planos para eliminar seus pontos fracos, tais como treinamentos, reforço da equipe, etc. Um impacto direcionado a uma perna quebrada faz mais estragos do que numa perna sã. Agora já temos as ações baseadas na nossa análise de cenário. Pontos de atenção: cada ação estratégica deverá ter um plano de ação com responsável e prazo. A diferença entre um sonho e um plano é a data de concretização. Agora, veremos algumas dicas para criar a matriz e para a reunião do planejamento estratégico. Reunião de análise SWOT. Agora que conhecemos um pouco mais as possibilidades da análise SWOT, vamos ver como fazer para preparar uma reunião que vai criar a matriz. Primeiro temos que definir quem deve participar. Bom, você é o líder. Não abra mão disso se quiser ter sucesso. Você é o maior interessado. Se não se considerar hábil para isso, chame alguém da sua absoluta confiança. Convide pessoas que possuem conhecimento sobre o assunto a ser abordado ou sobre a empresa que vamos preparar o planejamento estratégico. O grupo não tem um número limite de participantes, mas se passar de 6 pessoas, convém que as discussões sejam em subgrupos menores, para dar agilidade às discussões. Crie um grupo organizador da reunião, para a preparação da agenda dessa reunião, do local, para providenciar recursos, levantar informações, etc. Defina a data da realização da reunião. O planejamento estratégico deve ser feito, idealmente, no final do ano, visando os anos seguintes. Se não for possível, que seja feito nos primeiros dias do ano seguinte. Embora dependa da natureza de cada empresa, o horizonte abrangido pelo planejamento estratégico deve ser, no mínimo, para o ano seguinte. Mas muitas empresas adotam horizontes mais extensos, de 3 a 5 anos, por exemplo. Essa reunião deve ser feita em um horário de expediente normal, evitando-se ao máximo as sextas-feiras, finais de semana e horários fora do expediente. O convite. Os participantes devem ser convidados formalmente e com antecedência, com algumas informações prévias, para que eles possam se preparar para a reunião com os materiais, informações, reservas de agenda e etc. Como regra, não deve ser aceito representantes, mas se não houver outra alternativa, é melhor ser alguém que conheça o assunto tanto quanto o representado. Sempre que possível, convide pessoas externas que tenham expertise nos assuntos que serão tratados na reunião, como cenários políticos, projeções financeiras, expectativas de governo, etc. Isso enriquece as discussões quando estiverem avaliando o cenário. O local. Não tem necessidade de ser longe ou fora da empresa, porém, um local afastado possibilita uma maior concentração na reunião e nos objetivos da reunião. Interrupções devem ser evitadas para que as pessoas se concentrem nas tarefas da reunião. É preciso ter no local materiais de apoio como flipchart, lousa ou quadro branco, canetas coloridas, papel rascunho, post-it, data show e outros. O tempo de duração da reunião. Deve ser pré-estabelecido um tempo e divulgado a todos os participantes, com início e fim rigorosamente no horário. Isso mostra organização e disciplina, algo que é imprescindível para o sucesso de qualquer planejamento. Prever intervalos para refeição e pequenas paradas intermediárias, mas cuidado para não dispersar. Cada atividade deve ter um tempo determinado e alguém controlando para não extrapolar. No dia da reunião,
Faça a abertura dando as boas-vindas aos participantes e agradecendo a presença de cada um. Explique quais são os objetivos que queremos alcançar com o evento e qual será a agenda do dia. Defina e declare para que todos entendam aonde se quer chegar. Explique o que se espera obter ao final da reunião, que faremos a análise do cenário atual e criaremos ações a serem desenvolvidas no futuro. No dia da reunião, explique que para cada ação haverá um responsável pela implementação e este deverá criar um plano de ação no modelo 5W2H. Ver o meu vídeo sobre ferramentas de análise e solução de problemas. Informe que haverá reuniões de acompanhamento das ações e já divulgue a data da primeira reunião. Inicie as apresentações das pessoas externas a fim de liberá-las em seguida. Faça uma prévia com o grupo organizador para preparar a reunião principal. Avalie as informações que serão necessárias para a reunião, tais como planos de vendas, capacidades produtivas, informações financeiras, informações de tempo e temperatura, calendário de eventos da empresa e da região em que atua e etc. O grupo organizador, via de regra, não participa ativamente da reunião principal, mas precisa estar presente para dar apoio, coordenar intervalos, etc. Crie uma planilha para ser a base das discussões no dia da reunião principal. Mostre a análise SWOT, que será a ferramenta a ser utilizada na reunião. Faça uma breve explanação de como deve ser utilizada. Para garantir o entendimento de todos, reforce o conceito de ambiente interno, ambiente externo, para que saiba direcionar as discussões e a criação do cenário. Muita discussão inútil se evita quando as discussões são direcionadas para o objetivo certo. Reforce também os conceitos de forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, pelo mesmo motivo anterior. Divida os subgrupos, se for necessário, informando o local onde irão se reunir e qual a forma de apresentação dos resultados de cada subgrupo. Distribua a planilha a ser preenchida por cada subgrupo e que eu vou mostrar um modelo em seguida. Como líder, convém que você não faça parte de um subgrupo específico. Assim, você fica livre para navegar entre os grupos e garantir que as discussões estejam indo na direção certa. Vamos lá, primeira discussão em grupo. Distribua então para os grupos para que façam a seguinte discussão. Analise o ambiente externo, considerando toda a geografia onde a empresa está inserida, desde o seu bairro até o mundo todo. Sem pré-julgamentos de viabilidade, deixe isso para as próximas discussões. Não há necessidade de hierarquizar cada uma das ações. Escreva de 5 a 10 oportunidades que se pode identificar no cenário atual. Depois, escreva de 5 a 10 ameaças que se pode identificar no cenário atual. Na discussão seguinte, nós faremos a análise do ambiente interno, considerando toda a empresa, as filiais, se tiver, com todos os seus departamentos. Fatos e não suposições, com toda honestidade e sinceridade. E não há necessidade de hierarquizar. Aqui nós vamos escrever de 5 a 10 forças que se pode identificar na empresa, no presente. Escreva de 5 a 10 fraquezas que se pode identificar na empresa, no presente. Ok? Reforço aqui, fatos e não suposições. E honestidade e sinceridade para preencher essa análise. Em seguida, vamos para a terceira discussão em grupo, considerando as forças e as oportunidades encontradas. Escreva então de 3 a 5 ações potenciais que se pode identificar no cenário atual. Ações são verbos no infinitivo, como fazer, desenvolver, implantar, criar, alterar, modificar, etc. Mais de 5 ações
só se realmente for importante. Não adianta criar ações que não serão realizadas. E note, não são sonhos, mas são planos. Então, para cada ação, haverá um dono que será o responsável por implementar. Quarta discussão em grupo. Considerando as forças e as ameaças encontradas, escreva de 3 a 5 ações que eliminem ou amenizem as ameaças atuais. Aqui também as mesmas questões sobre as ações, mais ações somente se for muito importante, e sempre as ações não são sonhos, mas sim são planos. A quinta discussão em grupo, considerando as fraquezas e as oportunidades encontradas, escreva de 3 a 5 ações para superar as fraquezas, para aproveitar as oportunidades surgidas. As mesmas considerações sobre as ações feitas anteriormente. E a sexta reunião em grupo, consideraremos as fraquezas e as ameaças encontradas e vamos escrever de 3 a 5 ações para eliminar as fraquezas, para diminuir ou eliminar o impacto das ameaças identificadas, ok? As mesmas considerações sobre as ações. No final, quando a gente já tiver as ações lá no nosso campo de potencialidades, debilidades, pontos de defesa e vulnerabilidades, vamos fazer o fechamento geral. Faça então um resumo de cada ação e cada dono da ação. Reforço: cada ação tem que ter um dono, tem que ter um pai. Cada dono de ação deverá apresentar na primeira reunião de acompanhamento agendada, que a gente já informou lá atrás quando vai ser, o que ele vai apresentar? O grupo de trabalho, né, não vai fazer as coisas sozinhos, e o plano de ação no modelo 5W2H. E aqui temos o nosso planejamento estratégico. E lembre-se, é sempre melhor o bem feito do que o perfeito não feito. Comece a fazer. Quem sabe o que quer, vai mais longe. Então, se a gente conseguir saber o que a gente quer, a gente vai chegar, atingir mais objetivos, nós vamos mais longe. E, por último, nenhum caminho é bom para quem não sabe para onde quer ir. Então, vamos saber para onde a gente quer ir, vamos traçar o caminho e vamos em frente. E assim chegamos ao final desse vídeo. Revise os conceitos, faça exercícios de fixação. Lembre-se que você sempre pode voltar e rever cada um desses conceitos. Muito obrigado, deixe o seu like. Se tiver dúvida, envie um e-mail para geraldo.claro@gmail.com. Eu vou ter o maior prazer em responder. Aguardo você no futuro. Até mais!